capítulo 20, a partir do verso 20. Na quinta-feira nós tivemos um estudo direcionado para a igreja, inclusive tem uma cópia aqui ou duas. Cuidado, Satanás está querendo roubar o seu coração. Uma das grandes artimanhas de Satanás é urgentemente tratar dentro do seu exército em roubar o coração da igreja de Cristo Jesus. E nós precisamos tomar muito cuidado. E essa palavra, no capítulo 20, verso 20, a partir do verso 20 até o verso 28, vai trabalhar mais ou menos a ideia de cuidado, para que o pecado de Satanás não reine na igreja, no colégio apostólico, e assim sucessivamente na nossa casa e em nosso casamento. Então, baseado mais ou menos naquilo que nós estudamos na quinta-feira. Então, verso 20, capítulo 20 de Mateus. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Oremos. Senhor nosso amado e bondoso Deus, rendemos graças, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida da igreja, sobre as famílias aqui congregadas, sobre as pessoas que têm buscado, invocado e adorado o Teu nome nessa casa de oração. Continua a derramar, ó Deus, as bênçãos, nessa noite não diferente, ó Deus, que nós saiamos deste lugar exortados, edificados, consolados, segundo a Tua palavra, e que toda ação humana caia por terra, para que tão somente o Espírito fale através da Tua palavra, e que Teu servo seja apenas um canal de bênçãos para abençoar a igreja do Senhor nessa cidade. Assim eu oro, agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando você ora, quando nós oramos, o que você pede ao Senhor? Qual é a temática que vai permear basicamente a sua oração? A nossa oração, ela é mais a de agradecer ou é mais para pedir? Quando você ora, o que você ora? Pede mais ou agradece mais? Qual o foco se pede? Qual o foco do pedido da sua oração? Qual é o foco da minha oração? Porque nós precisamos entender que a dinâmica dos filhos e filhas do reino de Deus é constantemente invocar a presença desse Deus. E nós precisamos então entender, nós precisamos entender, para que nós coloquemos diante do Senhor em oração, aquilo que nós colocamos diante do Senhor em oração, claramente vai ressaltar o anseio do nosso oração. O que de fato está ansiando a nossa alma, o que de fato está inquietando o nosso coração. Nós oramos às terças-feiras aqui na igreja e são muitas as
os motivos que nos levam a orar por fulano, por Beltrano, por ciclano, porque está inquietando o coração de alguém. Mas muitas vezes nós também temos inquietação que vá viver, ou pelo menos que esteja permeados neste mundo. Oramos por casas lindas, casas enormes. Oramos para que Deus abençoe, que nós possamos também comprar carrão do ano. Também nós oramos, de repente, com o nosso coração cheio de anseios, por roupas, bolsas e por empregos. O que muitas vezes nossas orações, elas estão permeadas, recheadas de materialismo, que nós estudamos na nossa escola dominical outro dia atrás. Então as nossas orações, muitas vezes, elas estão recheadas de materialismo. E o materialismo, ela vai de fato inquietar o nosso coração para com aquilo que nós oramos. E poucas vezes nós oramos pedindo a Deus mais comunhão. Oramos poucas vezes pedindo a Deus que esteja nos levando a um patamar mais elevado, para que nós compreendamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso então, com o nosso anseio de coração, gera então status em nossos olhos. E nós passamos a enxergar as coisas como enxergam as pessoas que não conhecem a Cristo. As pessoas que não têm contato com Cristo, ou o mundo secularizado, que vive em função em sua grande maioria, do status social. Se nós fizermos a ascensão, saímos de uma bicicleta, assim é a sociedade, e nós compramos uma moto, as pessoas automaticamente dizem, fulano está prosperando. Saímos de uma moto e compramos um carro, nós estamos destacando ou subindo essa escada do status social. Então o status social, ele vai gerar em nós orgulho, ou nas pessoas de um modo geral. Porque nós olhamos para dentro de nós e dizemos assim, eu consegui, eu conquistei, eu destaquei, eu alcancei o meu lugar ao sol, eu. E Deus, de uma maneira muito clara, é colocado de lado como se Ele não existisse. Orgulho, na verdade, é uma virtude nos dias de hoje. Eu tenho meu orgulho próprio. Eu não vou pedir perdão para ninguém não, porque eu tenho meu orgulho. E nós nos orgulhamos de ter o nosso orgulho próprio. Então nós caminhamos muitas vezes segundo a batuta, segundo o reger do moral secularizado. E muitas pessoas anseiam estar na coluna social. Muitos anseiam estarem nas revistas, muitos anseiam estarem nos jornais, muitos anseiam estar em locais destacados. Querem ser bem vistos pelo mundo como pessoas de poder. E o que é bacana é que a internet nos nossos dias, ela acaba dando voz e dando vez para as pessoas desconhecidas e acabam ficando famosas. E acabam ganhando seus valores e acabam ficando como o homem da caneta azul, tomando um lugar de destaque, mesmo não tendo uma letra tão boa, né? Vamos ser amorosos com o rapaz. Mas o fato que o orgulho está em alta nas camadas sociais, o orgulho de ser importante aos olhos dos homens, orgulho dos meus bens, da minha casa, orgulho do meu carro, orgulho das minhas coisas, orgulho de ter e conquistar o que eu tenho até hoje, eu me orgulho disso. Então o que a sociedade tem como virtude, o que a sociedade olha como ascensão, o que a sociedade olha como destaque, o nosso Deus, o Senhor Jesus, tem como abominação. E muitas vezes nós ficamos correndo atrás daquilo que é abominável, daquilo que está pronto para ser vomitado da boca do próprio Deus. E essa passagem de Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, é um eco de outros ensinos do Senhor Jesus Cristo, para repetir constantes ensinamentos, alertando a igreja, tome cuidado com o pecado de Satanás. Tome cuidado com o pecado do diabo. Algumas semanas antes de Jesus ir para
Jerusalém para ser entregue, ele havia ensinado a esses homens. Se nós abrirmos o capítulo 18 de uma maneira bem rápida, 18 de 1 a 5, nós veremos que Jesus constantemente ele vai vacinar a igreja apostólica contra o vírus do orgulho, da soberba, da altivez. 18 de 1 a 5, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem porventura é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando-os uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber, etc, etc, uma criança. E nós temos esse ensino de Jesus. O capítulo 20, verso 20, Jesus volta a reiterar, volta a dizer: fique atento, fique esperto. E no capítulo então de Lucas, na Santa Ceia, e João vai retratar muito bem a ideia do lava-pés, onde Jesus Cristo se assenta naquele lugar para lavar os pés dos discípulos, dizendo: eu vos dei o exemplo, faça vocês a mesma coisa. Então nós olhamos para a palavra do Senhor e somos exortados constantemente. Então Jesus repeliu essa ação que não pode ser encontrada dentro da igreja. E Jesus vem repetindo esses ensinamentos constantemente, várias vezes, devido à importância deste ensino na vida dos crentes, na vida dos servos, na vida do homem e da mulher de Deus, que querem agora exercer e assumir esse papel de seguidor de Jesus Cristo na face da terra. As igrejas deveriam de fato focar mais nesse assunto, principalmente porque nós vivemos em uma sociedade egoísta, antropocêntrica e narcisista, como nós temos estudado aqui na escola dominical, né? As pessoas, de um modo geral, se adoram e vivem para satisfazer a sua própria vontade. E nós sabemos, e como nós sabemos de qual é salteado: eu mesmo e eu, em o primeiro lugar, segundo lugar, e eu em terceiro lugar. Esse modo egocêntrico que Jesus Cristo vai combater nesse capítulo 20 do livro de Mateus, esse modo então egocêntrico de pensar, tem de fato invadido as igrejas. A igreja está tomada por esse tipo de sentimento. Se nós pararmos um pouquinho para analisar as músicas, se nós pararmos um pouquinho para analisar os livros que mais vendem, se nós pararmos um pouquinho para analisar os pregadores que mais são bem-sucedidos, entre aspas, são aqueles que pregam a respeito da autoestima alta, que pregam a respeito da prosperidade, ou que trabalham a ideia da confissão positiva, porque pregar sobre o pecado não é atrativo e nem gera receita para os seus honorários pastorais. E Jesus Cristo então vai usar o próprio João, na sua terceira de João, versos de 9 a 11, para que tenham cuidado, para que não haja no meio da igreja diotrefes, pessoas assoberbadas, arrogantes, que queriam mandar até mesmo no próprio presbítero Gaio, que ali estava como homem de Deus. Que na igreja do Senhor Jesus Cristo não tenham pessoas com a síndrome de Narciso, que é aquele homem da mitologia grega que se apaixona por ele mesmo quando olha a sua imagem num espelho d'água. Vivemos agora em um cristianismo que pensa que o único plano de Deus para nós é sermos saudáveis e ricos, prósperos, felizes, satisfeitos, realizados e assim por diante. Sempre trabalha nesse universo da nossa satisfação, e o reino de Cristo vai para as cucuias, porque é o evangelho que atrai, é o evangelho que olha para mim: eu estou bem, minha família está bem, as minhas finanças estão bem, a minha saúde anda bem, tudo caminha bem. Se a casa do vizinho tiver algum problema, o problema é dele. E aí Jesus Cristo entra com esse texto que nós passamos então agora a expor para a igreja, capítulo 20, verso 20 ao verso 28. Por isso, eu volto a repetir que esse ensino que Jesus Cristo passa a dar para a igreja apostólica é verdadeiro. É extremamente operoso para nós praticarmos. Nós precisamos repetir constantemente a nossa identidade verdadeira. Não é cristão
Pelo menos em um momento não. A nossa identidade verdadeira, somos escravos. Repito, a identidade de Márcio e de cada um de vocês que aqui se encontram é escravos. Somos escravos. O nosso status verdadeiro é serviço no reino de Deus, é diáconos, é doulos e diáconos, de onde nós temos a palavra diácono, que serve a igreja, etc, etc. São de extrema importância para a saúde da igreja, que nós compreendamos a nossa posição em Cristo. Almeida, por assim dizer, todas as vezes, são quase 200 vezes que aparece a palavra servo na Bíblia. 200 vezes. E todas elas, por não dizer todas, mas 197 vezes, ele trocou e tirou escravo e colocou servo. Mas servo é abrandado. O original é: vós sois escravos de Cristo. Abraão era escravo de Yahvé, Moisés era escravo de Yahvé, José era escravo de Yahvé, Josué era escravo de Yahvé, Daniel, Sadraque, Mesaque. Os termos vão ser esses: escravos. Mas por nós pertencemos a uma pátria de matriz africana, de onde teve um arrumo muito grande de africanos, onde não caía politicamente correto para Almeida traduzir a palavra escravo. Então ele substitui. Doulos não é servo, doulos é escravo. Automaticamente nós somos escravos de Cristo. E então ele troca das 200 vezes que aparece na Bíblia. E nós precisamos compreender: você, eu, nós somos escravos da graça de Cristo Jesus. A Bíblia é quem deve ditar o nosso estilo de vida e não nós. A Bíblia é quem vai ditar a nossa maneira de viver, e não a cultura secularizada. E não a sociedade que vai permear segundo o sistema dominado por Satanás. É a palavra de Deus que se deve colocar. Ela que coloca o padrão de grandeza e de importância verdadeira que a igreja precisa caminhar. Como você mede a importância de um homem? Como você mede a importância de uma pessoa? Qual é o padrão que você usa para estabelecer se uma pessoa tem um grande status? Qual é o padrão que você usa para dizer se uma pessoa é realmente abençoada ou não por Deus? Porque nossos olhos estão permeados, como eu disse no início: se ele tem uma casa boa, se ele tem uma família bonita, se ele tem carro, se ele tem um negócio próspero, ele é bem sucedido. E a Bíblia, olhando pela ótica bíblica, não. Porque Jesus vai dizer que ele não tinha onde colocar a cabeça. Ele era pobre. Ele abriu mão. O jovem segue ele dizendo: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus diz: as aves têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que nós precisamos entender é que status sociais, financeiro agradável ou uma certa condição não é sinônimo de prosperidade, não é sinônimo de grandeza aos olhos de Deus, porque tem muita gente simples que vive debaixo de uma grande, importante bênção de Deus, mesmo não tendo valores, porque nós estamos com aquilo que é chamado de teologia da prosperidade, das igrejas neopentecostais têm ensinado, e nós precisamos tomar muito cuidado. O número de empregados que as pessoas têm, número de pessoas que os servem, os bens materiais, números de diplomas e concursos que foram adquirindo ao longo da história. Fulano tem 5 diplomas. Isso é sinal. Pode ser medido uma pessoa por esse caminho? É claro que não. Isso é a visão secularizada. É claro que não tem pecado nenhum, nós corremos atrás disso, mas isso não tem, de fato, o valor, ou pelo menos não deve estar acima da importância do reino de Deus. Então, meus irmãos, olhando para o texto em questão novamente, quando mais perto da cruz, Jesus estava chegando, mais o coração dos discípulos estava endurecendo, e mais seus olhos estavam ficando turvos, eles não estavam compreendendo nada. E Jesus traz esses ensinamentos, porque a cabeça do judeu ele era encharcado de que se um homem tinha posses, ele era abençoado por Deus. E aquela história que nós vimos no capítulo, em Marcos, do jovem rico, deu um mal na cabeça.
Quando Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque não é pela posse que ele tem, pelos bens que ele tem. Isso não coloca ninguém dentro do céu. Mas os rabinos ensinavam que se o homem ele é rico, automaticamente, isso era ensinado na sinagoga na época de Jesus, que ele já estava no céu, que ele já tinha um pezinho no céu, basta ele fazer jejum e dar esmola. O pilar da fé judaica, ele ser um homem rico, ele dar esmola e ele jejuar e orar, acabou, você já está no céu. E Jesus diz, por esse caminho ninguém entra pelo céu, ninguém consegue. Quanto mais Jesus se esvaziava, mais os discípulos se enchiam de si mesmo. Quanto mais baixo ele descia, é redundância mesmo, mais eles queriam subir. Quanto mais Jesus ia de encontro a essa visão secularizada, mais eles se enchiam dessa visão, os discípulos. E é triste ver na igreja hoje muitas celebridades, mas poucos servos. Há muitos querendo exercer autoridade, mas poucos homens e mulheres dispostos a pegar a bacia e a toalha para lavar os pés uns dos outros. O verso 20 e 21 do capítulo em questão, do capítulo 20, nos mostra que uma mulher chega diante de Jesus. E aqui nós temos aparentemente um caso de nepotismo apresentado. Um nepotismo nos é colocado. Porque a mãe, essa mulher, a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, se chama Salomé. E essa Salomé, ela é irmã de Maria, ou seja, nós estamos lidando com um caso familiar. Ela é irmã de Maria, Tiago e João é primo de Jesus. E então ela fala assim, olha, você é tia de Jesus. Isso está lá no capítulo 27 de Mateus, capítulo 27, verso 56. Marcos vai falar sobre isso, 15, 40. E João 19, 25 vai descrever toda essa ideia. Então ela chega, você é tia de Jesus e Maria, vai lá e pede para ele, mãe. Vai lá, mãe, pede. E ela então se apresenta. Porque os dois, sendo primo de Jesus, eles aproveitam a situação desse estreito, desse laço familiar, para buscarem vantagens pessoais. Ela busca trono. Ela busca holofote para os filhos. Enquanto Jesus, diz o texto sagrado, percorria os caminhos da renúncia e da cruz, Salomé, tia de Jesus, irmã de Maria, ela então queria que os seus filhos seguissem pela estrada da ambição, do materialismo, das conquistas. Jesus falou sobre uma cruz, porém eles estavam mais interessados na coroa. O que nós precisamos entender é que Salomé e sua doutrina, e sua teologia, e seus ensinamentos, muitas vezes tem sido ensinado na minha casa e na casa de cada um dos irmãos. Jesus Cristo está lá longe e nós estamos ensinando uma coisa totalmente diferente do que a palavra do Senhor nos ensina. É a teologia de Salomé, muito evidente nas casas, nos lares dos cristãos do século 21. Estamos buscando os tronos, buscando os holofotes para os nossos filhos, enquanto Jesus Cristo percorre o caminho de renúncia. Tiago e João, em particular, estavam lá na transfiguração. Se nós voltarmos alguns textos atrás, nós perceberemos. Eles viram, nosso primo é nosso primo é muito poderoso. De fato, ele é o Filho de Deus. E eles confirmam toda essa ideia. Mas em vez de desenvolver humildade neles, isso alimentou o seu orgulho, dizendo: rapaz, nós vamos levar muito dinheiro nessa brincadeira. O orgulho renasce desordenadamente, embora o Senhor tenha dito a eles um princípio que eles deveriam ter entendido muito bem. No versículo 31, no versículo de número 30, verso 19 e 30, que diz: porém, muito, perigo das riquezas, no finalzinho, tá? 19, 30. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Mas o que ele quer dizer com isso? Tem nada não, deixa para lá, vamos tocar. Mas é exatamente o que nós, de um modo geral, pastores, presbíteros, fica
ficam aqui na igreja pregando, e vem de repente uma marolazinha, um ventinho, uma brisazinha que consegue derrubar metade da igreja. Digo isso não de PB, mas a nível geral, a igreja acaba cedendo a essas heresias. Jesus acaba de falar com eles, e aí eles começam então a ficarem assim: quem vai ser o primeiro? Olha, eu quero sentar um à direita e o outro à sua esquerda, Jesus. Eu quero. Muitos que serão os primeiros serão os últimos. Então o que Jesus Cristo quer ensinar nesse texto, o que significa de fato que todos acabam iguais. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ou seja, vocês não entendem a matemática de Jesus, os discípulos? Acabaremos iguais, todo mundo no mesmo patamar, no mesmo local. Então, vários são os motivos que devem ter estimulado a mulher de Zebedeu, Dona Salomé, irmã de Maria e seus filhos, a buscarem a glória pessoal. Basicamente, 3 motivos errados que eles tinham do reino de Deus. Os 3 tinham alguns motivos. Primeiro, eles nutriam um pensamento triunfalista acerca do reino. Eles nutriam um pensamento triunfalista. Pensavam em Cristo como um rei terreno e nele como seus ministros de Estado. E Jesus Cristo já disse: esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz em Satanás. A igreja não pode perder o foco, exatamente o estudo de quinta-feira, que nós falamos sobre isso, que é o foco que Satanás vai colocar no cristão para seduzir, para você tirar o foco de Jesus e começar a colocar nas coisas deste mundo. E aí entra o nosso irmão Jó, que diz: nu eu vim, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nós não aprendemos a lição. Nós lutamos e vivemos nesse pensamento triunfalista acerca do reino de Deus. Eles também nutriam o uso errado da intimidade com Cristo. Eles faziam parte daquele grupo mais íntimo de Jesus, que foi a casa de Jairo, desse grupo que subiu na transfiguração no monte, que esteve lá no jardim de Getsemane. Eles queriam privilégios especiais. Numa linguagem contemporânea, seria uma espécie de carteirada. E como carteirada é um negócio bom? Como é bom dar uma carteirada em alguém? O ano passado, estava pegando um avião para ir para uma reunião do Supremo Conselho lá em Salvador. Cheguei 4h30 da manhã, o bendito ônibus de Utinga chega lá, a gente tem que esperar uma luta para ir. E aí, faz a fila lá para fazer o check-in. E todo mundo lá. Daqui a pouco uma fila especial. É formado para gente normal. Aí vem os privilegiados, os idosos privilegiados. E aí uma terceira fila que é aberta. Aí só vai passando deputados federais de Salvador. Só põe uma carteirada e fala assim: dum. Não pega nada, só vai entrar avião. E aí fica só cruzado os braços, os pobres mortais, né? Fica lá só assim, cruzado os braços, esperando chegar a nossa hora. Então entra os da carteirada, os deputados federais, e entra os, mas vale ressaltar, brincando, mas os idosos, as pessoas de terceira idade, entram também, e lá depois vamos a gente. Mas a carteirada é algo interessante, porque é essa coisa que mexe com o brilho da gente. Olha, no aeroporto só tem, né, gente bonita caminhando para lá. Estou falando de rodoviária. Aí a pessoa chega com um sapatão, um pernão invocado, e todo mundo fica olhando, e a pessoa só fala assim: ó o cartão, ó a carteirada, deputado federal, pode passar, senhor, pode passar, senhor, pode passar, senhor. E é exatamente isso que eles estão querendo. Eu quero sentar à sua direita e à sua esquerda, senhor. Eu quero sentar. Eles nutrem o uso errado da intimidade com Cristo. Eles querem dar carteirada nos outros, porque eles viram quanto o Herodes e os ministros de Herodes faziam isso na sua época. Eles de fato querem viver assim. E esse pedido que eles fazem são fruto, ou pelo menos gera em seus corações o fruto de ignorância, visão mundana, orgulho. O resultado, indignação, verso 24, dos outros discípulos. Eles querem 3 coisas que os homens, sem o Espírito Santo de Cristo, anseiam fortemente.
Eles querem preeminência. Eles querem as primeiras posições para serem bem vistos e respeitados. Quem não quer isso? Eles querem o poder. Eles querem o power para mandar, para que as pessoas obedecem. Eles anseiam ser poderosos aos olhos do mundo. E eles também têm proximidade. Eles anseiam pela proximidade, eles querem estar perto do rei. Quem é você? Sou primo do primo do primo do presidente. Deixa eu passar. A proximidade, mesmo que seja lá distante, mas você pode usar esse tipo de coisa. Verso 22. Diz a palavra do Senhor. Que o pedido deles estão recheados com essas coisas. Verso 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Uma pergunta profunda. Podeis beber o cálice? Jesus aqui está indo para a cruz e não para o trono. Jesus cruzaria o caminho do sofrimento e não dos aplausos humanos. A cruz precede a coroa. A morte precede a ressurreição. O caminho da glória não é revestido de tapetes vermelhos, mas tingido com o sangue dos mártires. Beber o cálice significa experimentar profundamente o sofrimento. Eles estão pedindo uma coisa, pensando em receber outra. É vinho do porto, não tinha porto naquela época, mas são vinhos bons, Senhor, que nós vamos beber. Entenderam nada. Estão totalmente perdidos no que diz respeito à doutrina de Cristo, ao ensinamento de Cristo. E Cristo não foi um mau pastor, foi um excelente pastor que ensinou, instruiu. Mas nós temos um colégio apostólico totalmente vazio de conteúdo bíblico. Não diferente das igrejas do século 21, onde nós encontramos uma multidão de pessoas analfabetas de Bíblia. Beber o cálice significa experimentar profundamente o sofrimento. E aqui Jesus usa uma linguagem do Velho Testamento. Ele pega aquele texto emprestado de Isaías 51, 17, Jeremias 25, Ezequiel 23, os discípulos, os profetas profetizaram a respeito disso. Que significa que Jesus estaria bebendo, absorvendo tudo, beber até secar, beber até as últimas gotas do cálice da ira de Deus. E essa é a ideia, esvaziar. E Jesus olha para vocês, são capazes, você é capaz de sofrer tanto, quanto eu vou sofrer. Vocês podem beber, nós podemos, Senhor. E no verso 22, eles disseram: podemos. Quão tolos eles foram, quão tolos esses homens foram, deram a resposta sem saber. Porque se nós pegarmos mais à frente, por favor, me permita, Mateus capítulo 28, 26. Mateus 26. Mateus 26, 31. Diz assim: então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha a observação, olha a doutrina, tá boa, doutrina boa, substância pura. Mas o verso 56, veja bem, olha o verso 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, diz Mateus, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Podemos sim, Senhor, beber do cálice da sua ira. Vamos beber, Senhor. Passado alguns dias, eles se deparam com o exército, a turba de malfeitores, de soldados. E agora eles abandonam Jesus. Nem começou a sangrar, nem começou a perseguição. Eles deram linha na pipa.
Mas nós podemos, Senhor, nós podemos. Eles não sustentaram a palavra, não foram homens suficientes para cumprir o que prometeram, e isso está cheio da igreja. A igreja se encontra cheia de mulheres e homens covardes, que dão uma palavra numa pública profissão de fé, que não tem capacidade de pesar se pode ou não pode sustentar a espiritualidade, se pode ou não pode abrir mão do mundo. E o conselho, muitas vezes, como patetas, entre aspas, com o perdão da palavra, ficamos até 1h da manhã, examinando esses benditos, e quando chega 1 ano, 2 anos, não mais que 3, não quero mais ser crente não, estão brincando, não sustentam a palavra. E o próprio Nietzsche disse: não confie. Nietzsche, o filósofo que disse que Deus está morto, não confie num homem que vire as costas para Deus. Ai, que contradição! Não confie num homem, numa mulher, um homem, enfim, que vire as costas para Deus. Um filósofo existencialista disse isso. Não sustentam a palavra, não foram homens suficientes para cumprir o que prometera. Eles estavam cheios de bravura, de coragem e também de ignorância. O orgulho cega para entender as coisas duras da vida. Eles são tão orgulhosos que não conseguem compreender as verdades do sofrimento. Evangelho não é para quem quer. Evangelho é para quem pode começar bem, continuar bem, terminar bem. Cristo nunca disse que seria um mar de rosa. Cristo disse que teríamos espinhos. A chegada Ele garante. O percurso é com, de fato, o Espírito Santo. Mas Ele nunca garantiu que seria bom de Ló, que seria fácil. E o verso 24, nós entendemos. E quantos de nós não somos assim também? Prometemos e não cumprimos. Não somos pessoas de palavras. Prometemos diante amar na doença e na tristeza, na saúde e na pobreza, enfim, é o voto que é feito no altar. E de repente, olha a separação. Estou dizendo que casal não tem problema, dificuldades, temos. Mas esse negócio de conversar sobre separação, os discípulos de Cristo não podem ter esse negócio não. Não pode não. Nós temos que entender, uma vez casados, algemados para toda a vida. E a algema só é tirada do braço de um quando a morte chega, porque ninguém vai ficar andando com o defunto porque fede. Fica fedendo, então tem que abrir, enterra o cara, enterra a moça. E aí você fica com a sua algemazinha aberta. Para novamente você fisgar alguém, você vai colocar algemados pelo laço do matrimônio. Mas o verso 24, não temos muito tempo, o verso 24 diz: ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. O egoísmo de Tiago e João gera indignação dos outros 10 discípulos. Mas eles não ficam indignados não é pelo pecado dos dois, pelo que os dois fizeram, mas por acharem que haviam tramado e tomado a iniciativa sem consultar eles. Nós tínhamos essa ideia, vocês tomaram à frente nossa, vocês foram muito espertos. Uma atitude espiritual dos 10 não era melhor do que os outros dois. O orgulho é a vestimenta mais íntima a qual vestimos primeiro e da qual despimos por último na nossa vida. É a primeira que nós vestimos e a última que nós tiramos na nossa caminhada. Mas por fim, meus irmãos, os discípulos estão indignados não pela fala deles, mas porque eles tomaram iniciativa. O verso 25 a 28, Jesus ensina como se deve ser grande. Aqui que está a cereja do bolo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus mostra claramente que estilo de vida que Ele anseia é o estilo de vida que os discípulos anseiam, é o estilo de vida dos pagãos, das pessoas sem compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Como nós temos usado a nossa
autoridade e a nossa posição. Como temos usado a nossa autoridade? No seu trabalho, onde você trabalha, tem empregados, tem pessoas, tem colegas. Como seus empregados te veem e como seus colegas de trabalho te veem? Com uma pessoa nariz em pé, orgulhoso, prepotente, soberbo, altivez? Ou uma pessoa humilde, uma pessoa serva, uma pessoa que não é muito, pelo menos não tem características secularizadas? Como as pessoas nos veem? Elas olham para você, para mim, para nós, e veem em você a mesma figura de um chefe de empresa, mandão. Você é igual aos outros chefes? Você é igual aos outros colegas? Você é igual aos outros funcionários? Como as pessoas te descrevem no seu trabalho? Como? Na sua casa, como pai, como cabeça do lar. Você usa a sua liderança para servir dentro de casa ou apenas para ser servido? Mulher, traz a água. Mulher, traz o copo. Menino, traz o trem para botar os pés aí. Maridos, vocês servem como Cristo ou domina como um pagão a sua casa? Como as esposas descrevem os maridos, e como os maridos também descrevem a esposa. Mães, como os seus filhos te descrevem. Como você quer ser vista pelos seus filhos? Como serva de Cristo? Ou simplesmente como autoritária e abusiva? Como você é visto na igreja, aqui no corpo de Cristo, como alguém que serve ou como alguém que só quer ser servido? Se o sermão não for de seu gosto, o sermão não prestou, o louvor não prestou, o estudo não prestou, o ar-condicionado não prestou, o climatizador não prestou, as cadeiras estavam desconfortáveis, não gostei. Nós não estamos no ambiente de serviço, ou pelo menos para ser servido. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Não esqueça, todas as vezes que nós entramos ali, nós renovamos o tal do pano. O pano é pego, é colocado, é dobrado na bolsa, ou colocado nas costas, e nós colocamos esse pano para lavar os pés uns dos outros, e quando nós saímos, o pano nos acompanha. Vamos lavar os pés também dos que estão lá fora, para vivermos o Evangelho de Cristo Jesus de forma integral. E como você se torna grande e o primeiro no reino de Deus. Verso 27, para nós encerrarmos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Preste atenção. Esse verso 27, Jesus ensina uma lição. Quer ser grande? Antes deve ser escravo de todos. Essa é a palavra que Jesus usa aqui. Verso 27, repito. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. No original, servo de todos. E a palavra servo aí, no original grego, significa escravo. Escravo, é isso mesmo. Escravo. E isso choca. Isso é um choque na nossa cultura. Porque na cultura do primeiro século, ser escravo era algo deplorável. E Jesus, sabendo disso, ele vai pegar exatamente essa palavra que não era muito bem quista por muitos, e ele então usa essa palavra para chocar. As pessoas precisam entender que todos nós nascemos escravos. Todos nós somos escravos. Ou somos escravos de Cristo, ou somos escravos do pecado. Não existe meio termo. Não existe gente liberta. Não existe gente liberta, gente que sofreu a alforria. Não existe. Ou nós estamos na casa grande de Cristo, ou nós estamos na casa grande do pecado. Não existe meio termo. Todos nascem escravo do pecado, escravo da depravação, da cobiça, das drogas, escravo do sexo, escravos de Satanás. Platão, certa feita, ele disse: como alguém pode ser feliz servindo outras pessoas? Sêneca dizia:
Alguém que não tem o direito de recusar pode ser feliz? Como alguém pode ser feliz em não poder recusar? E Jesus chega nesse ínterim, nesse intervalo de muita cultura e diz: vocês têm que ser escravos de todos. Pá! Um choque, uma onda tremenda na cabeça dos discípulos. Jesus coloca bem claro: deve ser. E o verbo usado para a palavra traduzida aqui, servir, é doulos, como eu disse no início, que significa se escravizar. Repito, se escravizar. Se Jesus Cristo quisesse falar apenas para servir, ele usaria o termo diáconos. Mas ele não coloca diáconos aqui na palavra servo. Ele coloca doulos, escravos, escravizados pela graça. E nós precisamos compreender muito bem isso. Uma pessoa pode servir em 2 trabalhos, até 3. Até 3. Mas uma pessoa não pode ser escrava de 2 senhores. Jesus disse: ou há de agradar-se um, ou e desagradar-se do outro. Escravos, doulos de Cristo Jesus. Eles são forçados a servir e não têm direito e nem escolha. Não tem direito e nem escolha. Aí surge uma teologia, respeito, mas não concordo, que diz que o homem tem vontade. Se eu pego os termos originais e vejo que são escravos, onde um escravo tem vontade para trabalhar a teologia arminiana? O escravo, ele não tem direito e ele não tem escolha. O cristianismo virou um convite de liberdade e prosperidade pessoal dos nossos dias. As pessoas alegam que Deus quer fazer você feliz, completamente satisfeito e livre de problema, mas mostre isso na santa palavra de Deus. Não tem, nunca teve. E essas pessoas se esquecem: se há um Senhor, logo existe escravos. Aí o slogan da IURD, da Universal, bacana, muito bom: Jesus Cristo é. Vocês lembram o slogan? Tem o coraçãozinho, aí tem uma pombinha, e embaixo um slogan, vou dizer quase perfeito: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E nós sabemos muito bem ouvir essa ideia de Jesus Cristo é o Senhor. Mas quando fala sobre deveres, nós ficamos arrepiados. E nós somos exortados, ensinados a chamar Jesus de Senhor. Chamamos Jesus de Senhor. Como nós vemos aquela frase, famosa frase, que diz: Deus é fiel, Deus é fiel. E aí a pergunta que nós fazemos é: e nós temos sido fiéis a esse Deus? Então, olhando para o verso 27, há 2 caminhos para se chegar a ser grande no reino de Deus. O verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. 2 caminhos, e o primeiro é esse, verso 25. Quando a palavra dominar, dominam, do verbo dominar, é o katakirel, do original grego. O katakirel significa mandar em tudo. Katakirel, mandar em tudo. Ele domina sobre eles. O verso 25, katakirel, ele é a ditadura, o dominante, os dominadores. E esse é o jeito do mundo agir. Não seja um katakirel na sua casa. Não seja você apenas que domina na sua casa. Não seja katakirel com seus colegas de trabalho. Não seja um katakirel lá nos seus funcionários. Onde quer que você esteja. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz, no verso 25, então Jesus chamando-os disse: sabeis
Entendeis que vós não deveis ter cataquirel, não dominam dessa maneira com forma de ditadura ou ditador a vida daqueles que estão próximos de vocês. Este não é o nosso caminho de reino. Cataquirel, eles governam por suas ditaduras, pela sua maneira. A última palavra aqui é a minha. Eles dominam as pessoas, e é assim que eles obtêm a grandeza, e é assim que eles obtêm a submissão das pessoas, é através da sua autopromoção. Mas o verso 27, novamente eu reitero, o caminho, o segundo caminho que Cristo nos mostra, que é doulos, abnegação, autonegação. E a palavra que é usada aqui, que Jesus Cristo usa para doulos, é que o servo, o escravo, ele é humilde. Tapei no focine, é mais ou menos tapa no focine, né? Tapei no focine, do original grego, que é a tradução da palavra humilde. Tapei no focine, que significa tão somente que a igreja de Cristo, ela não pode ser encontrada com cataquirel, mas ela tem que aproximar o máximo que puder de tapei no focine, humildade. No reino de Deus, a pirâmide é invertida, a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. É pelo serviço, ser grande é ser servo. A autopromoção funciona, sim, no reino dos homens, funciona o tempo todo, mas não funciona no reino de Deus. A abnegação funciona no reino de Deus, mas não funciona no reino dos homens. A autopromoção é a maneira do mundo, a abnegação é a maneira do reino de Deus. A autopromoção atua no reino de Satanás, e a abnegação atua no reino de Cristo Jesus. Nas Escrituras, taperon focine é uma virtude que vem de dentro, produzida pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós não temos taperofocine por nossos méritos, mas é o Espírito Santo que produz em nós. Quando Jesus Cristo, lá no capítulo 11, já estou concluindo, irmãos, por favor, o capítulo 11 de Mateus, texto muito conhecido, Jesus vai dizer assim, verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vocês que têm servido ao Senhor pecado, estão carregados, estão tomados, estão cheios de problemas, tomai, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, tapeiro não focim, sou humilde de coração. Mas a igreja de Cristo, muitas vezes, ela compreende errado. Estamos mais seguidos, adentrados, mergulhados no orgulho, na soberba e na altivez, que são ações de Satanás. Entre os discípulos, um novo tipo de relacionamento deve prevalecer. Ou seja, os discípulos devem ser servos, diáconos, uns dos outros, e escravo de todos. E o verso 28, eu concluo aqui. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus expressa de forma verbal a grandeza exemplificada. E Jesus expressa de forma verbalizada o modelo perfeito. Ele mesmo, Jesus, para convencê-los dessa louca economia mundana, ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus ordena que eles olhem para ele. Jesus diz para eles: tire os olhos do mundo, tire os olhos do mundo, coloque-os em mim,
Tire os olhos desses homens religiosos dos nossos dias, desses super pastores, dessas pessoas que se dizem servos e não são servos. Estão maculando o evangelho de Cristo Jesus. E ele diz: olhe para mim. O homem supremo se fez escravo de todos. De todos. 1 João, por favor, eu concluo. 1 João, capítulo 2, verso 6. 1 João, lá perto do Apocalipse. Capítulo 2, verso 6. Dois, 6. Aquele que diz que permanece nele. Vamos lá, toda a igreja. Aquele que diz. Como nós podemos encontrar crente arrogante, crente soberbo, crente cheio de prepotência? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Eu louvo a Deus, se eu não contei essa história, eu vou contá-la. Se eu já contei, você já ouviu, vai ouvir de novo. Nos idos anos, quando eu morava em Goiânia, lá tinha uma igreja que fazia ação social. Eles adotavam uma escola de um bairro carente e reformava toda a escola. Toda a escola era reformada, tanto por dentro quanto por fora. Eles assim faziam. Pegavam um sábado, toda a igreja muito grande, e eles faziam esse trabalho. Um determinado sábado que lá estava o homem, o porteiro daquela escola, que ali ficou para dar o suporte para aqueles crentes da igreja presbiteriana ali de Goiânia. E então ele recebeu aquele pessoal e conversa vai, conversa vem, lata de tinta e dá lixa aqui, pau, e vai acolá, agitam, corre, e as irmãs chegavam com a alimentação e aquela correria toda. Aí então naquela correria, ele sentiu o desejo de ir no banheiro, ele foi no banheiro. E quando chega no banheiro, ele encontra a senhora ajoelhada. Estava escovando o chão daquele banheiro. E banheiro de escola é um banheiro limpo. É um banheiro cheiroso. É um banheiro extremamente agradável da gente entrar. Terrível. Lugar terrível é banheiro de escola. Deus o livre. E lá essa senhora estava ajoelhada escovando o chão com sabão em pó e tchau. E ele entrou, dá licença. Não, e a mulher olhou, disse, pode entrar. E ele tomou aquele susto dizendo, juíza fulana de tal. Trabalhava no fórum. Era uma juíza. Ajoelhada, limpando o chão de mijo de uma escola pública de Goiânia. E ela olhou e disse, não filho, lá no fora eu sou juíza, aqui eu sou serva de Cristo Jesus. Isso me marcou o dia que eu fiquei sabendo, porque é exatamente isso, o padrão que nós precisamos, tapeiro não focine, humildade em todo proceder, porque a característica de um homem, de uma mulher que tem Deus, o Espírito Santo em seu coração, é a humildade, é ser humilde como Cristo Jesus nos ensina nesse capítulo 11 de Mateus. Que o Senhor nos conceda misericórdia para entendermos e apreciarmos os valores tão estranhos do reino de Deus. A mente natural não consegue compreender esses valores tão absurdos para a nossa mente. Como é que uma mulher juíza que ganha satisfatoriamente, astronomicamente bem no Brasil, nós sabemos que o juiz ganha muito bem, mas vai lá limpar chão de banheiro? Como compreender isso? Somente a graça de Cristo Jesus. Perder para ganhar, morrer para viver, sofrer para se alegrar, servir para ser bem visto, ser escravo de todos para serem os primeiros. Que a verdadeira humildade, tapeiro não focinho,
seja uma marca desta igreja presbiteriana de Utinga. Pessoas humildes que demonstram essas virtudes tão exaltadas por Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Quando ele ensina lá em Efésios, Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, doulos, escravo. E nós não podemos pensar de outra forma, porque se ele nos deu exemplo, sejamos, pois, discípulos de forma e de tempo integral do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe e oremos. Soberano Deus, Pai gracioso, todo-poderoso Deus, sabemos que o Senhor é bom e a Tua graça garante isso para nós. Pai amado, pela graça nós pedimos, esteja blindando os nossos corações e as nossas mentes, para nós não estarmos imitando os comportamentos distantes, alheios do Evangelho, mas sempre serenos, observadores e praticantes do Evangelho de Cristo Jesus. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe cada servo e serva do Senhor nesse local, para que nós sejamos homens e mulheres a vivermos essa graça, a vivermos esse maravilhoso projeto que o Senhor tem para cada um de nós, para sermos mais e mais humildes e parecidos com Cristo, para sermos mais e mais servos e aparentados com o nosso Senhor Jesus. Abençoe os meus irmãos, que agora pegarão, Deus amado, os seus lenços, que estarão, Deus amado, indo para suas casas, e no dia de amanhã certamente servirão, Deus amado, servirão de uma maneira maravilhosa. Para aqueles que estão sofrendo, certamente, ó Deus amado, a tua igreja mandará uma mensagem, WhatsApp, dando uma palavra de ânimo, fortalecendo. Para aqueles que estão vivendo, Deus amado, verdadeiras lutas e dificuldades, farão visitas, ó Deus amado, se assim for possível, para levar uma palavra de ânimo, Senhor Deus, porque nossa maior função, nosso maior papel neste mundo é servir conforme nós podemos, meu Pai. Em nome do teu Filho nós pedimos graça, nos ajude a sermos mais graciosos com aqueles que estão próximos de nós, para fazermos o mundo, Deus amado, aqueles que estão sofrendo, um pouco menos sofrido através das nossas ações. Tem misericórdia e ajude-nos em nome de Jesus. Recebeis a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito esteja sobre vós, povo escolhido, povo santo, eleito e predestinado a ser igual e andar em conformidade com o Evangelho de Cristo Jesus, agora e para todos sempre, aleluias, amém. Que Deus abençoe, irmãos.